Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária. No episódio de hoje vamos falar de livros de cavalarias. Tenho comigo o nosso especialista na matéria, o Pedro Monteiro, e para além dele está connosco o Filipe Alves Moreira. Olá Filipe, olá Pedro. Olá Joana, olá a todos. Olá Filipe, olá Joana, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começarmos a falar de livros de cavalarias propriamente ditos, queremos deixar uma nota de recordação de uma professora que faleceu, uma medievalista da Universidade Nova de Lisboa, a Teresa Brocardo, e queríamos só registar aqui o trabalho dela, em parte feito sobre textos que também nós trabalhamos. No meu caso, o livro de Linhagens do Conde Dom Pedro. Ela realizou uma edição do manuscrito da ajuda, no que diz respeito ao livro de linhagens, mas não só. Ela também se dedicou ao estudo da historiografia do século XV, não é, Filipe? Sim, e fez uma coisa muito importante, que foi uma edição, aliás foi a tese de doutoramento dela, uma edição da Crónica de Dom Pedro de Menezes, do Gomesianos de Zurara, portanto meados do século XV, que para mim foi muito, muito importante, porque eu trabalhei, vou trabalhando com as crónicas do Rui de Pina, e a verdade é que em Portugal há muito poucos textos antigos que têm uma tradição manuscrita extensa, portanto com muitos manuscritos. O livro Linhagens do Conde Dom Pedro é um caso, e depois há as crónicas do século XV. E esta edição da Brocardo, de Teresa Brocardo, juntamente com as edições de Fernão Lopes de Juliano Macchi, forneceram uma espécie de modelo, ponto de comparação, guia, ponto de partida para trabalhar com esta massa ingente de manuscritos, até porque alguns deles eram comuns com as várias crónicas. A leitura desse livro foi de facto muito, muito importante para mim. Pronto, fica aqui a nota. Para aqueles ouvintes que quiserem saber mais sobre esta professora, podem procurar na internet através do nome dela e saberem o tipo de trabalho que ela fez para além destes que nós registamos aqui. Sim, sobretudo história da língua, não é? Sim, ela era uma linguista. O que é que costuma ser frequente termos linguistas a trabalhar com edição de textos medievais? Um dia haveremos de ter um episódio sobre isso. Vamos agora regressar ao assunto principal deste episódio, os livros de cavalarias, e começamos pela primeira pergunta, aquela que cumpre fazer no início de qualquer tema: o que são livros de cavalarias? Nossa, é uma pergunta bem complicada para começar, mas de forma muito resumida e básica. Quando falamos de livros de cavalarias, falamos de um género narrativo ficcional que foi importante, sobretudo na Península Ibérica. Depois falaremos de outros espaços, entre finais do século XV e meados do século XVII, e que basicamente narra a história de um cavaleiro que vem, em geral, quase sempre de linhagem real, desde o momento em que nasce até ao momento em que se torna ele próprio rei, cavaleiro, ou em que há uma passagem de poder ou de linhagem. Então, basicamente, os livros de cavalarias contam todas estas peripécias de amor, de magia, da vida de um ou de vários cavaleiros. Combates também? Combates, sim. Muitos combates. Dependendo do autor, há uma fartura de combates. Ainda associada a esta questão do que é que são livros de cavalarias, importa a designação livros de cavalarias, porque acho que, não sei se toda a gente é familiarizado com este tipo de literatura, ou se já ouviu pelo menos falar de outro tipo, de outra designação, que é os romances de cavalaria ou cavalarias, ou as novelas de cavalaria ou cavalarias. São a mesma coisa? Estas designações estão corretas? O que é que nos podes dizer sobre a designação? Em geral, essas designações ainda continuam a ser usadas em espaço lusófono, o que não significa que sejam as mais corretas. A designação mais correta é, efetivamente, livros de cavalarias, e isto tem a sua explicação, obviamente. Uma das pessoas que mais lutou para que se usasse este termo, livros de cavalarias, foi o professor Daniel Eisenberg, nos anos 60 e 70. Ele tem um pequeno artigo de 4 páginas onde faz um levantamento de autores do século XVI e até um autor de livros de cavalarias que menciona efetivamente o nome, livro de cavalarias. E eu fiz também uma pequena
fui a 2 dicionários, ao Dicionário de Moraes da Silva de 1789, ver o que é que dizia lá sobre livros de cavalarias, se aparecia, efetivamente aparece e diz: isto é, um livro dos feitos dos cavaleiros andantes. Em 1712, no vocabulário do Blutot, também encontramos o termo cavalaria e livros de cavalarias como histórias fabulosas das ações dos cavaleiros andantes, e depois, na parte das cavalarias, as ações de valorosos cavaleiros fingidos ou verdadeiros. Ou seja, a ideia de que cavalarias são as histórias, porque os vários feitos que os cavaleiros vão fazendo ao longo do seu percurso. E não podemos esquecer também A Corte na Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo, publicado em 1619, onde logo no diálogo 1 encontramos evidentemente o termo livros de cavalarias. Se eu percebi bem, tu dizias, ou tu já falaste sobre esta designação ser diferente no mundo anglo-saxónico e no mundo francês, que é mais parecida com essa tal designação de romance de cavalarias. Ou seja, poderá ser uma tradução, ou a vulgarização desse termo poderá dever-se a uma tradução do francês ou do inglês. Certamente. Certo? E enquanto que na esfera da Península Ibérica, na altura em que estes livros realmente eram escritos, se utilizava a designação livros de cavalarias. Sim. Até porque na altura em que estes livros eram escritos, o termo romance tinha um significado completamente diferente daquele que tem hoje em dia em língua portuguesa e daquele que tem em espaço anglo-saxónico. Por isso é que em inglês e em francês continua-se a dizer romance, romance e roman de chevalerie. Sim, certo. Então, e passando agora para o onde e quando, portanto, começamos para nos situarmos com ordem e com a regra, começamos por ver o que são livros de cavalaria e como é que se devem chamar. E a pergunta agora é: quando surgiram, onde surgiram e como é que se traça aí essa fronteira, se é que se pode traçar com rigor? Eu não sei bem se se pode traçar esta fronteira com rigor. Acho que as pessoas que se têm dedicado a este campo têm-na tentado traçar também para que o corpo seja mais facilmente, para que se possa ver mais evidentemente o corpus em si. Quando e onde? Em geral, os livros de cavalarias referem-se a todos os livros publicados ou escritos em português, espanhol, francês, italiano, inglês, que contam esta história de cavaleiros, depois da publicação do Amadís de Gaula, que foi cerca de 1496, não há essa edição Princeps está perdida, e até meados do século XVII ou até inícios do século XVIII em algumas línguas. Então, quando falamos em livros de cavalarias, assim, falamos de tudo o que está do Amadís de Gaula, de finais do século XV, para a frente. Então, onde? Em Espanha. Então, isso é um caso curioso, é um caso único, não diria, mas raro, em que um determinado género que teve uma grande fama na Europa teve raiz e origem na Península Ibérica. Isso não é comum, certo? O que é que acham? Teve origem na Península Ibérica, mas com raízes francesas. Certo, claro. Sim. Ou seja, no fundo, a origem está em Espanha, na Península Ibérica, mas, como ias a dizer, tem tem raízes em França. Portanto, mais uma vez, a questão da fronteira. Ou seja, até vou colocar a pergunta direta. Achas que é, acima de tudo, uma fronteira convencional? O Amadís de Gaula ser o início desse género é convencional, mais convencional do que outra coisa ou não? Talvez seja mais... O Amadís em específico. Os outros eu acho que não, mas o Amadís talvez seja mais convencional. Até porque o texto que nós conhecemos hoje do Amadís de Gaula, que não é o de 1496 porque perdeu-se, é só o texto mais antigo que se conhece, é de 1508. E além de que o Amadís também há uma versão medieval, terá vindo, ainda por cima. O que nós conhecemos já é uma reformulação, já é uma terceira ou quarta reformulação do que teria sido o Amadís original, que também não se conhece, que foi
que pelo menos circulava desde o século XIV. Certo. E que era claramente uma adaptação peninsular do que eram os romances arturianos e toda a tradição arturiana. Então acho que sim, no caso no caso do Amadís há estudos há muitos estudos e há estudos muito bons já sobre essa, onde é que se nota a parte mais medieval, a parte mais antiga da narrativa. São estudos maravilhosos do Fernando Gomes Redondo, por exemplo. Então eu acho que sim, no Amadís pode-se ver essa convenção, e também porque é o primeiro que foi impresso. Então junta-se aqui vários fatores que também vão, ou seja, este fator, a imprensa, que também está quase sempre de mão dada com os livros de cavalarias. Apesar de, e cada vez mais se chamar a atenção para os livros de cavalarias que continuam manuscritos e que efetivamente continuaram a ser difundidos, o género dos livros de cavalarias como isto não são palavras minhas, um género editorial. É que claramente a partir de meados do século XVI há que tirar partido do que os leitores gostavam de ler, e então vamos tornar as histórias cada vez mais fantásticas, com tudo o que nós sabemos, com tudo o que eles achavam que os leitores queriam ler, e que assegurava que os livros vendessem. E não é? Isso é capitalismo, basicamente. Sim, é interessante a tecnologia estar associada aqui a um género em particular. Evidentemente que o uso da imprensa não se restringia a este tipo de livros, mas foi uma espécie de galinha dos ovos de ouro ter o advento da imprensa coincidir com o advento da modificação e reformulação deste tipo de literatura, e o gosto das pessoas também ser... No fundo, não sabemos bem o que é que provoca o quê, porque depois o gosto das pessoas também é condicionado por aquilo que está disponível, e então pronto, há uma relação simbiótica aqui entre quer a tecnologia da imprensa, quer a publicação, quer a leitura. Sim. Então, e já agora, por isto, eram livros muito extensos, não é? Como também já disseste. Isso quer dizer que eram mais caros ou não? Do que... Isso eu não... Eu acho que há estudos sobre isso. O estudo do Maxime Chevalier, que é sobre livros, que é sobre leituras na Espanha dos séculos XVI, mas eu não sei, não consigo dar uma informação efetiva e correta sobre isso. Mas sim, em geral eram livros de grandes dimensões, publicados em fólio, ou seja... Pois os nossos ouvintes não estão folha a ver, inteira, não é? Folha inteira não dobrada. A folha inteira não dobrada, não é? E sim, são raríssimos aqueles livros em que não estão publicados em fólio. Porque isso também, pronto, já que estamos a falar da questão material, também é muito curioso notar que, ao mesmo tempo que estavam a popularizar-se os livros de cavalarias, estavam também a imprimir-se muito aquilo que em Espanha se chama as histórias cavalariescas breves. Que essas sim foram maioritariamente publicadas em quarto. E não, é o livro de bolso. Dobrada, exato. Uma folha grande dobrada em quarto. Ainda não é bem de bolso, porque era do tamanho assim de um caderno destes, mas os bolsos no século XVI eram maiores. Voltando à questão da literatura medieval e da relação da literatura medieval com os livros, já ia dizer romances, estás a ver? Os livros de cavalarias deste período da Idade Moderna, do final da Idade Média, o que é que nos podes dizer sobre... Já vimos que há uma relação embrionária, mas o que é que nos podes dizer sobre as transformações que o género sofreu a partir desse modelo mais antigo, medieval, até chegarmos ao século XV e depois posteriormente? Certamente que terá havido transformações entre os primeiros livros de cavalarias e depois aqueles que, digamos, finalizam a existência ou a fortuna deste género literário. Passo-te a bola. Eu acho que há pouco não disse, mas eu sou da opinião que não dá para estudar livros de cavalarias sem conhecer a tradição arturiana, porque senão vai-nos parecer tudo ou muito novidoso, grandes novidades, quando afinal depois vamos perceber que as coisas já lá estavam,
só estão a ser formuladas ou escritas de forma diferente, estamos a dar outra roupagem. Em termos das grandes diferenças que eu posso assim apontar face ao mundo, por exemplo, ao mundo arturiano e aos primeiros livros de cavalarias, é o herói vir sempre de uma linhagem régia, ainda que toda a sua história vai ser um pouco paralela à de Lancelot, não é? Desconhece a sua linhagem, faz todo um percurso até a Anagnoris, reconhecimento do pai e da mãe, e a partir daí passa para a vida amorosa e depois por fim termina sendo rei ou sendo imperador. Além disso, outra coisa mais ou menos evidente é o lugar das aventuras. As aventuras arturianas são em geral na floresta, e é este binómio floresta-corte e o regresso à corte e a partida para a floresta e o regresso à corte e a partida para a floresta. Nos livros de cavalarias deixa de ser assim. O mundo dos livros de cavalarias, e acho que cada vez mais nós temos também visto isso, torna-se num mapa da Europa conhecida, e não só da Europa, e bastante mais cartografável do que é o que até se pensava há uns anos atrás, porque há muitos topónimos que nós hoje em dia não conseguimos perceber bem o que são, mas que com algum tipo, com alguma ajuda de mapas do século XVI e assim, conseguimos perceber que não, efetivamente, esta cidade que o narrador diz que é na Noruega, efetivamente trata-se de uma cidade que existia na Noruega. E há muito mais esta questão o cavaleiro vai deambulando de corte em corte ou de espaço em espaço sem voltar ao seu espaço inicial, do que esta ideia arturiana de saída da corte para a floresta e regresso à corte. Até porque normalmente o cavaleiro que depois se torna rei, torna-se rei de outro espaço alheio àquele de onde ele era. Por exemplo, na crónica do Imperador Clarimundo, o Clarimundo sai da região da Hungria e depois no fim do livro ele torna-se Imperador de Constantinopla. O mesmo acontece com o Palmeirim. O memorial das proezas da Segunda Tábua Redonda é um caso um pouco particular, mas em geral são estas são assim algumas das coisas que se nota evidentemente a diferença entre o romance arturiano medieval e os livros de cavalarias a partir do século XVI. Mas é claro, como tu bem disseste, houve também transformações, obviamente, ao longo do século XVI, e uma das que mais saltam à vista é o aumento do número de aventuras mágicas, e cada vez mais não insanas, mas que nós próprios a ler, sei lá, quem não está habituado pensa: uau, como é que isto foi pensado? Como é que isto foi escrito no século XVI? Não é que nós achamos, não, tudo o que está para trás é arcaico, não é evoluído, não sei o quê. Não, são coisas que nós pensamos: uau, eu lembro-me de ver eu nunca li o Valeriano da Hungria, mas eu lembro-me de ver uma conferência de um especialista sobre esse texto e a falar de uma aventura mágica de Valeriano da Hungria, onde há uma espécie de câmara que grava o que está a acontecer. Ou seja, não grava, mas outras personagens que estão fora daquele sítio conseguem ver o que está a acontecer. Uau. Quase ficção científica, não é? Não sei, é inexplicável. Mas e pelo que dizes então, e fazendo aqui um pequeno comentário a esta questão das diferenças, aparentemente, assim, é o que me parece, não sei se a Joana terá a mesma visão. O que tu disseste acaba por desmentir um pouco o que começaste por dizer neste sentido. Disseste, não, há poucas diferenças, tem que se... Mas depois, afinal, há diferenças muito importantes. É que é mesmo outra coisa em relação ao romance arturiano, não? Sim, mas por exemplo, em termos de motivos e de como os motivos que são... Motivos literários. Que são pequenos episódios, não é? Sim, não necessariamente episódios ou objetos, ou pequenos microações, digamos, ou micro segmentos da narrativa. Micro ou mais macro mesmo, quando os motivos não é? Ou seja, quando vários motivos estão juntos e sei lá, podemos chamar um esquema narrativo ou um tema, aí há coisas muito...
que não são só também é preciso dizer isto, não são só necessariamente arturianas. Pois. É que isso vale para tudo, não é? Claro. Às tantas íamos todos esperar Adão e Eva. Mas há sempre uma. Eu tenho uma. Posso ser agora uma heresia, mas eu, como tenho uma costela estruturalista que às vezes sai cá para fora, outras vezes procuro reprimi-la, há sempre aquela célebre frase da Cristeva, não é? Que é. Quer dizer, eu para trabalhar com um computador não preciso saber como é que funcionava o ábaco. Ou não? Não sei. Eu acho que nos livros de cavalarias, para se perceber alguma da parte da dimensão... Estou a ser também um pouco provocatório, mas faz parte aqui do papel. Sim, claro. Não sei, e eu acho interessante perceber como é que o motivo e porque é que o motivo se foi alterando e porque é que determinado motivo volta a aparecer num livro de cavaleiros do século XVI. De que forma é que... E como é que ele era percebido? Como é que ele era percebido por aqueles leitores naquela época e na época medieval? Quais eram porquê é que foi usado e quais é que foram quais é que são as diferenças que saltam à vista? Então, eu acho que nos livros de cavalarias eu sou da opinião que é preciso saber um pouco do ábaco também. Mas eu sei que há pessoas que não pensam assim e pronto, e toda a gente pode fazer o que melhor entender. Não é muito interessante essa divisão, essa separação do espaço, ou seja, da visão de como a personagem principal ocupa o espaço e digamos, há uma espécie de endogamia espacial no romance arturiano, portanto, uma dicotomia, mas que acaba por ser endogâmica. E é um mundo mais fechado, sim, vamos lá ser claros, é um mundo mais fechado. O castelo, a corte, é um mundo mais fechado, não? Sim, o castelo e a corte é a floresta como um espaço de oposição ao castelo e à corte, mas funciona num binarismo que é dialético, ou seja, castelo-corte, castelo-floresta, castelo-floresta, mas não há uma mudança para fora. Enquanto que, por aquilo que tu disseste, o espaço dos livros de cavalarias é um espaço exogâmico e que ocupa todo o mundo conhecido e pretende ocupar. Isso aqui acho que é fundamental. É uma relação da literatura com o espaço conhecido. Não é um espaço imaginário. Bem, não sei, porque também há ilhas, não é? Não, sim, claro, as ilhas também, as ilhas imaginárias continuam a povoar os livros de cavalarias. Mas é muito curioso que estamos a falar de literatura que se vai desenvolvendo, não é, no século XVI sobretudo, e que não vai muito além daquilo que hoje nós chamamos Europa, do Médio Oriente, podem chegar a zonas da Índia e ao Norte da África. Ou seja, a expansão não entrou praticamente na geografia dos livros de cavalarias. Mas os livros de cavalarias entraram na expansão, digamos assim, porque o nome Califórnia vem de uma ilha das Sergas de Esplandian. Creio que é das Sergas de Esplandian. De um livro Bem, eu não sei, arrisco uma explicação para isso. É que não havia cavalarias nesses mundos, nesses novos mundos. Eu ia dizer exatamente Pronto, isso. Viste? Se calhar faz algum sentido. Quer dizer, eventualmente com os aztecas e não sei o quê... Eu não sei se eles olhavam para essas culturas com essa visão de que ali havia cavaleiros. Até porque não montavam, pois não. Eu acho que não montavam. Não usavam o cavalo. Mas olha que se olhares para as crónicas do México, que eles chamavam as crónicas das Índias, não é? Porque Índia, aquilo pois, para eles era índio. Aliás, ainda hoje em espanhol, salvo erro, não é? É índio. É. Sim. As crónicas mexicanas da expansão espanhola no México, sobretudo... Quer dizer, no México, no Peru, mas acho que mais no México até, não sei. Na América Central. Na América Central. Aquilo tem um espírito bastante cavaleiresco, eu diria. Mas dos ocupantes ou dos ocupados? Não, para pôr as coisas assim... Não, em relação aos com os... Quer dizer, a ideia de que aquilo foi uma conquista. Sim. E, portanto, implicou esforço militar. Eis por aqui exemplo, uma matéria no Brasil, para estudo. No Brasil não tens isso, quer dizer, as crónicas sobre o Brasil... não encontram resistência armada, digamos assim, ou escassa, ou pelo menos, quer dizer, não sei se lá se encontraram ou não, mas não estão representadas como tal, não é? Como tal, e nas espanholas, aquilo é a conquista do México, é um feito. Também, é assim, eu acho que, ainda falando do espaço, pronto, não sabemos, estamos a demorar um pouco mais nesta questão, mas ainda em relação ao espaço, esta relação com topónimos
verdadeiros pode ter que ver justamente com essa necessidade ou com uma nova necessidade de mostrar a verdade do relato. Sim. Ou seja, ancorar num espaço que é conhecido, sei lá, Constantinopla, a Hungria, o que quer que seja, parece haver uma preferência para essas geografias e nisso não será por acaso. É diferente de falarmos de uma corte imaginária. É uma espécie, essa corte imaginária é uma espécie de corte exemplar, poderíamos dizer assim, acho eu. E essa corte concreta, com muitas aspas, parece uma tentativa de ubicar. Este verbo espanhol dá muito... Isso depois dá, que é daquelas coisas que não há bem equivalência não é bem em local, português, porque não é bem localizar. É como o taller e como... ubicar é um verbo que devíamos adotar. É de ubicar, agora vou usá-lo mesmo assim, de ubicar a ação nesses sítios concretos, pode ter esse propósito também de veracidade. Embora, curiosamente, o Pedro já vai ter aqui uma série de meadas, mas também a conversa anima-se assim. Mas, paradoxalmente, em contrapartida, localizar ações, por exemplo, no México ou no Peru ou por aí, poderia apelar mais ao exotismo. Teria o efeito contrário, quer dizer, Constantinopla, etc., seriam locais familiares, entre aspas, assim, familiares, pronto, seriam, enfim, muralhas, quer dizer, uma cidade com muralhas, com um tipo de lógica mais ou menos reconhecível, com gravuras já antigas, etc. O México era assim, mas para o exotismo seria o melhor que é. O México, o Peru, quer dizer, a América do Sul, a África mais mas se calhar sul, é um pouco como aquelas pessoas que gostam de viajar, mas não gostam muito de sair da sua zona de conforto. Isto é, podem ir a sítios estranhos, onde a comida é desconhecida, se calhar não convém. Mas para largar a imaginação à solta, seria o ideal. E também é verdade que os livros de cavalarias em si não contam, pelo menos o que eu me lembro, histórias de conquista assim, como dizer... desproporcionada, no sentido de conquista por conquista. Não é conquista territorial. Em geral, é assim, quando há luta contra os muçulmanos, mas há sempre, quando há guerra, mas há sempre uma justificação que vai mais além do que a simples conquista territorial. Por exemplo, no Memorial, quando olhamos para o Império Africano que quer conquistar o Império Francês, aí sim é conquista pela conquista e também a questão religiosa. Mas em geral eu não me lembro assim de nenhum... Não me recordo mesmo de algum momento em que tenha havido simplesmente uma vontade da conquista pela conquista, como me parece que foi mais que o que aconteceu no... Pela conquista e pela prata, não é? Sim. A prata... O vil metal. E que agora alguns estudiosos da história económica dizem que foi o que lixou a Espanha, essa afluência massiva de prata, tornou a economia espanhola viciada nessa injeção externa e os espanhóis desde aí, deixaram de ter produtividade, mas durante Portugal séculos. Com o ouro do Brasil também não se dizia o mesmo. Não, é isso. Ou seja, ser rico demais é mau. Sim. Ser rico demais por uma riqueza que não és tu que produzes. Pois. Se posso voltar um pouquinho atrás. Não. Porque estavas a falar da questão da geografia conceder algum tipo de veracidade ao relato. Isso, e eu creio que é efetivamente isso que se passou, até porque ao longo do século XVI notou-se cada vez mais esta luta entre o que era a poética, ou seja, a poética e a história, a verdade e a mentira, a fábula e o verosímil. E isso entrou muito nos livros de cavalarias espanhóis, ou seja, esta luta. E os livros de cavalarias foram sendo criticados, sobretudo por algumas alas mais religiosas, como patranhas, como fábulas. E então, muitas vezes, nos prólogos dos livros de cavalarias servem como... Os prólogos serviam como esta âncora de verossimilhança, mas também a própria ideia como o romance começa, como a própria ideia como a narrativa começa, que vai pegar em muitos topos medievais. O facto de encontrarem um manuscrito antigo, perdido em algum sítio, o facto de encontrarem um manuscrito numa língua que já não se fala e que é preciso traduzir. Tudo isto é para dar pelo menos no início,
parece-me que é para dar uma capa de verosimilhança ao discurso, ainda que depois possa ser tornado efetivamente apenas como mais uma questão formal, ou seja, há que repetir isto para obter a fórmula. Sim, é muito curioso que no nome da Rosa Humberto Eco começa justamente por usar esse mecanismo para conferir veracidade ao seu próprio relato. Mas isso é uma à parte, ficará para outro episódio. Eu agora perguntava-te, falaste da crítica aos livros de cavalarias por parte de religiosos, mas talvez a maior crítica feita aos livros de cavalarias venham num quase um livro de cavalarias, que é o Dom Quixote do Miguel Cervantes. Queres falar um pouco da relação entre os livros de cavalarias e o Dom Quixote? O Dom Quixote, para uma faceta das pessoas dos estudiosos hoje em dia, não é mais do que um livro de cavalarias. É um livro de cavalarias, ou seja, levado ao extremo. Uma paródia. É uma paródia, sim. É precisamente isso. E contém um episódio muito, muito famoso em que se queimam vários livros de cavalarias, e creio que só 2 ou 3 são salvos, que é o Amadis, não estou enganado, Palmeirim, e eu ia dizer, e o Palmeirim português, não nenhum dos Palmeirins espanhóis, o Palmeirim português. E então esta passagem... porque se dizia que foi escrito pelo rei Dom João II, é extraordinário, mas é o que está lá no Quixote. A sério que achavam que o Dom João II tinha escrito Palmeirim? Não, havia essa ideia por aí. Não, mas no Quixote diz-se que foi escrito por um rei de Portugal, não sei o quê. O Palmeirim só no finais do século XX ou no início do século XXI é que definitivamente se conseguiu provar quem é que foi o verdadeiro autor, e que era um livro português e não, ou seja, que primeiro foi escrito em português e não em espanhol. Esta passagem do Quixote em que há a crítica e há, aliás, a queima, não é? Há a queima dos livros de cavalarias, foi depois muito usada pela crítica para criticar os livros de cavalarias, ou seja, para dizer que são todos iguais, não valem nada, são histórias falsas, não acrescentam nada à moral também, era esta a questão. E se calhar tiravam, mas não é? Já podemos ir a essa questão da moral. Tiravam como assim? Prejudicavam os bons costumes ou não? Depende, porque os livros de cavalarias são sempre exemplo e contra-exemplo, ou seja, são sempre, claro que há alguns mais hardcore, não hardcore, também não chegamos a esse, sugestivos, digamos assim. O Tirante é um exemplo assim mais, mas também o Tirante nem sempre é considerado um livro de cavalarias. Mas sim, por exemplo, o Clarimundo houve partes que foram modificadas depois na edição do século XVIII, etc. Mas há sempre, ou seja, fazendo uma leitura correta dos livros de cavalarias, há sempre exemplo e contra-exemplo. Ou seja, mesmo as figuras femininas que são mais problemáticas, ou que seriam mais problemáticas na altura, depois, logo a seguir, tem o contra-exemplo da donzela que se comporta e ou seja, tendo em conta o decoro da corte, mas também tendo em conta tudo o que era esperado moralmente de uma figura feminina. Talvez fosse essa questão da moral, tivesse mais a ver com a insistência dos livros de cavalarias nessas relações amorosas, ou seja, dar um peso demasiado grande ao processo de enamoramento, à relação com essa outra mulher, ou a busca dessa mulher, que depois no Quixote é exacerbada pela obsessão, pela Dulcinea, não é? E talvez fosse por aí que os religiosos vissem os livros de cavalarias com alguma suspeita. Sim, e até no início, quase todos os primeiros livros de cavalarias, há os famosos casamentos secretos, ou seja, casamentos que acontecem unicamente entre o homem e a mulher, e que só depois, no final do livro, são então tornados casamentos públicos perante a corte, etc. Mas sim, essa questão da figura do enamoramento, mas também daquilo que os jovens se ocupavam em ler, não é? Porque o preocupava muito aos moralistas, e se lesse aquilo que... os livros de cavalarias eram muito lidos no século XVI por mulheres e por jovens. Então os jovens estavam a ler, era como se estivessem a consumir aquilo e quisessem, como o Quixote, repetir aquelas
todas aquelas façanhas. Mas é isto, esta crítica que é feita no Quixote depois foi tomada como a única verdade e levou a que durante muitos anos e muitos séculos se tenha olhado com grande desprezo os livros de cavalaria, sim. Mas, se me permitem também, não sei se é bem uma provocação ou algo do género, eu acho, ou seja, parece-me que também foi o facto de ter existido o Quixote na literatura espanhola que fez com que os espanhóis chegassem e, hoje em dia, desenvolvessem cada vez mais o estudo dos livros de cavalarias. Claro. E é algo que se nota aqui em Portugal que não há, ou seja, não existe. Olha, mas isso até fazem um bom gancho, porque agora havia aqui duas questões especificamente relacionadas com Portugal, mas que estão interrelacionadas, que é o seguinte. Primeiro, o que é que se passava em Portugal? Tu já foste falando um pouco da Crónica do Imperador Clarimundo, que é considerado o primeiro livro de cavalaria português, o primeiro livro de cavalarias português, do Memorial da Proeza de Otávio Redonda, do Palmeirinho. O que é que se passava em Portugal? Porque há um pouco a ideia de que, por exemplo, se nós virmos as histórias da literatura, as versões, digamos, vulgata das histórias da literatura, eventualmente falar-se-á 20 ou 30 páginas, em alguns casos, do Amadis primitivo do século XIV, que podia ser português ou não, e quer dizer que é uma coisa que não existe e dedica-se muito espaço, ou dedicava-se, e depois dos livros de cavalarias propriamente ditos, quase nada. Então a pergunta é, primeiro, está relacionada, mas é dupla. Primeiro, o que é que se passava em Portugal do ponto de vista da produção de livros de cavalarias? Segundo, como é que estão atualmente os estudos em Portugal ou sobre as cavalarias portuguesas? Em Portugal passava-se mais ou menos o mesmo que se passava em Espanha. Não se escreveram tantos livros de cavalarias como em Espanha, mas imprimiram-se imensos também. Tu falaste, o Clarimundo foi o primeiro, impresso em 1522. Depois temos o Palmeirinho de Inglaterra, que não foi impresso em Portugal, mas foi escrito em português. E o Clarimundo, que é do grande João de Barros, sim, não é? do João de Barros, que depois quase... Não que ele tenha desprezado também o próprio Clarimundo, mas escreveu assim... Foi por outros caminhos. Sim. Aliás, diz no prólogo que o escreveu para adestrar a mão. Exatamente. Não é? Ou seja, para outras coisas. Sim. Seria a Ásia, no fundo, os feitos dos portugueses na Ásia, na Europa, etc. Não é? As décadas. O Palmeirinho de Inglaterra, escrito pelo Francisco de Moraes, impresso por volta de 1544. Depois o Memorial das Proezas, da Segunda Távola Redonda, escrito antes, publicado em 1567 pelo Jorge Ferreira de Vasconcelos, e depois já na década de 80 e 90 do século XVI, todas as continuações, não todas, mas duas continuações do Palmeirinho português. À parte disto, temos os textos manuscritos, a Crónica do Imperador Maximiliano, a Crónica do Imperador Beliandro, que tem uma tradição manuscrita enorme também, e já do século XVII, e os livros de cavalarias espanhóis que foram impressos em Portugal, ou até traduções manuscritas de livros de cavalarias espanhóis. Ou seja, aqui conhecia-se, lia-se e produzia-se livros de cavalarias como em Espanha. Mas não há uma certa decalagem pelo que diz? Ou seja, depois do Clarimundo, para já o Clarimundo apareceu em 22, não é? Uhum. Quando imagino que já existiam muitos de cavalarias. Sim. Portanto, aí há uma certa decalagem, uma certa discrepância. E depois parece que há ali um vazio até os anos 50, 60 ou não? 44 com o 40. Sim. Ou seja, em relação com em Espanha não há estes vazios. Não, e em Portugal é isso, não é? Em Espanha não há vazios, e em Espanha os ciclos, que é algo que nós não falamos aqui, mas os livros de cavalarias, brevemente os livros de cavalarias terminam, em geral, têm um final aberto, precisamente para que possa ser continuado. E então vão-se criando ciclos. O ciclo amadisiano tem 12 ou 13 livros, dependendo de quanto... Ou seja, 12 ou 13 continuações, dependendo de como os contamos. O palmeiriniano também tem vários. Em Portugal não há nenhum... Ou seja, há umas continuações do ciclo palmeiriniano português, mas não há nenhum ciclo que comece e que seja exclusivamente português. E eu creio que estes buracos que se notam em Portugal
É porque se liam os textos espanhóis. Estamos no século XVI. Sim, mas liam-se, mas não se produziam, não é? Não, sim. E por que seria? Tens alguma... Mas havia pelo menos... eu não sei até que ponto é que o Jerónimo Lopes, que é um escritor de livros de cavalarias, não era português. E estava em Espanha dedicar o texto escrito em espanhol. Um mercado maior. Dedicado ao Dom João III. Certo. A segunda parte da pergunta, que era sobre como é que estão hoje em dia os estudos dos livros de cavalarias em Portugal. Ou dos livros de cavalaria portugueses. Pois sim. Aliás, as duas coisas são irrelevantes, as duas perguntas. Em Portugal e os livros de cavalarias portugueses. Exato. Pois, exato. Em Portugal, os livros de cavalarias portugueses, parece-me que não há praticamente quem esteja unicamente dedicado a isto. Ao contrário, por exemplo, do que se vê com a lírica, com Camões, não é? Nós sabemos que há gente que está desde sempre a estudar Camões. Os livros de cavalarias portugueses, não. Talvez a Isabel Almeida só, não? Há que referir o nome da professora claro. Isabel Almeida, porque além de ter sido uma pioneira no trabalho que fez, ou seja, com praticamente nada ter feito o monumento de tese que ela fez, mas evidentemente nós sabemos como é que é o trabalho académico, nós vamos divergindo e trabalhando sobre várias coisas. Mas sim, em Portugal eu diria que a professora Isabel Almeida é atualmente o nome, a referência e a única pessoa que trabalha de forma contínua ou que vai trabalhando de forma contínua sobre estes temas. E agora tu ou não? Pois eu ia dizer isso, e tu? Pois. Sim, também, claro. Não que eu esteja em Portugal agora. Não, agora estás. Sim, agora estou. Ainda estás. Isso agora soou um bocado ao livro de cavalaria. Parece uma magia qualquer. Não, sim. A Isabel Correia vai escrever... Sim, mas de forma continuada será só Isabel Almeida e tu em Portugal. A Margarida Alpalhão. A Margarida Alpalhão também que vai publicando, é verdade, mas em Portugal eu não conheço efetivamente mais ninguém que vá. Por exemplo, a professora Zulmira da Universidade do Porto tem um artigo ou outro sobre livros de cavalarias. A Isabel Correia, a nossa colega, que também já esteve aqui a falar do Rei Artur. Exatamente, também sobre o Palmeirinho, etc. Mas são coisas mais esporádicas do que propriamente um trabalho contínuo. Algumas teses sobre o memorial mais antigas, não é? Pois. Ou seja, sim, claro, porque a pergunta era do momento atual. Exato. Claro. A professora Rosário Paixão, que fez a tese sobre o Clarimundo, a Cláudia... Bom, há uma tese também sobre o Memorial das Presas da Segunda Távola Redonda feita em Évora. Há uma tese de licenciatura, creio, também sobre o memorial. E, evidentemente, o professor Osório, da Universidade do Porto, que tem vários artigos sobre a crónica do Imperador Clarimundo. E não só, aliás, não sei se com o João aconteceu mesmo, mas o professor Jorge Osório, que foi nosso professor ainda, não é? Mítico. Tu já és de uma geração um bocadinho posterior. Ele tinha esta coisa que ia mudando o programa, e no meu ano, e talvez no da Joana também, mas ela dirá, o primeiro semestre foi todo sobre livros de cavalaria. Foi, porque os programas eram, agora estamos a divergir, mas é uma figura que até a mim me dá bastante gosto de falar, o professor Jorge Osório. E temos de aproveitar também os podcasts para alguma memória futura. Sim, olha, até era uma pessoa interessante para convidar, porque ele é muito engraçado. E uma pessoa com um grande espírito, com um humor muito fino. Então, o professor Jorge Osório dividia o programa da cadeira de literatura portuguesa, na altura, literatura portuguesa 2, em prosa, poesia e teatro. E eu apanhei o ciclo da prosa, foi como tu, Filipe. Tal como eu, exatamente. E o que demos foi, justamente como disseste, a Crónica do Imperador Clarimundo, que eu li na íntegra, na altura, toda, de uma ponta à outra. Outros tempos quando não havia internet e não tínhamos que produzir. Quer dizer, havia, mas estava na infância. Sim, mas não tínhamos que produzir, não tínhamos muitas coisas a puxar-nos a perna. Se bem que o Pedro consegue, que ele estuda estas coisas, e as crónicas também não são assim tão mais pequenas do que os romances de cavalaria. Não. Mas então demos justamente a Crónica do Imperador Clarimundo e ocupou-nos, sim, sensivelmente, acho que o primeiro período, digamos assim, era um semestre. Depois demos eu não sei se tu deste a peregrinação. Nós foi a peregrinação. Eu dei a Menina Moça
Ah, tu não deste a Menina e Não. Moça? Eu Pá, dei a isso Menina é... e Moça. Olha, eu dei a Menina e Moça assim, e aliás, curiosamente, os exames que eu fiz na primeira e na segunda época respondi sempre à Menina e Moça, porque ele apanhou ali a transição do primeiro para o segundo semestre, e a Menina e Moça era um caso interessantíssimo do livro que tinha aquela clássica discussão sobre o género. Híbrido, claro. O Isto Menina e é- Moça foi o mais cavaleiresco que eu estudei. Pois, havia... Sim. É curioso que não tenha... Por acaso gosto de Menina e Moça porque tem uma língua Como não? lindíssima, É lindo. não é? A língua é lindíssima. Não, e é misterioso, quer É, dizer, é tudo é. ali, até a forma como acaba, ininterrupta de forma abrupta. Não se É um final aos percebe Sopranos. Pois, não, não é um tipo que vai falar e depois não fala, não é? É um final A gente aos nem Sopranos. sabe se é Quem não intencional viu, que ou vá não. ver. Quem não leu, que vá ler. Não, é um livro fascinante e tem muito de cavaleiresco, É de um livro muito pastoril também. Portanto, há ali estas clássicas discussões sobre o género da Menina e Moça. Sim, cria perplexidades, mas é quase que eu gosto de ler porque a língua é bela. Sim. Acho que se pode dizer, é uma palavra que a gente não diz muitas vezes hoje em dia, belo, mas é uma língua bela. É. E então, e porquê é que achas que há esse aparente desinteresse ou não chegou a desenvolver-se nunca o estudo destas áreas? Achas que há um desinteresse por parte das gerações atuais? Achas que o problema está nos professores que não incentivam porque é preciso conhecer para gostar? Achas que o género tem pouco de apelativo, talvez, para os jovens atuais? Ou o que é que se passa aí? O que é que explica aí este aparente desinteresse? Acho que é uma questão ou seja, da formação da academia portuguesa em geral, que não está voltada simplesmente para outras coisas. E eu acho que quando se olha para o que se estuda no século XVI é essencialmente lírica. Essencialmente, ou seja, é poesia ou épica. Ou o teatro com o Gil Vicente, talvez, não é? A Menina e Moça, essas coisas, não é? Peregrinação. Sim, ok. Eu diria primeiro lírica e épica, depois teatro, dentro da narrativa Menina e Moça. A Peregrinação, que é outro... Sim, e os livros de cavalarias estão lá Pois. quase completamente Esquecidos, esquecidos. E também porque eu acho que ainda continua a haver esta ideia de que é algo medieval, é algo de outro tempo, quando não é, quando basta ler um livro de cavalarias para perceber que há claramente a linhagem medieval, os motivos, todas as coisas, etc. Mas é um livro, ou seja, aquilo não fazia sentido não ter sido escrito no século XVI. E então, pronto, acho que passa um pouco por aí. Se não se estuda isto, não se vai ensinar isto nas aulas, então há um completo apagamento dos livros de cavalarias. Sim, eu acho que talvez haja... Talvez os livros de cavalarias sejam um pouco a literatura pop da... Não estou a dizer isto como ao sentido, já vou explicar porquê. A literatura pop do século XVI, as pessoas querem estudar as coisas, entre aspas, sérias, a épica, a grande epopeia dos descobrimentos, o sentimentalismo camuniano, talvez um pouco, mas acho que muito pouco, Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro, por ali fora, e deixar esta coisa que parece só aventuras ou sequelas e sequelas de peripécias de fora. Mas se a gente pensar nas coisas que são mais populares atualmente, por exemplo, a saga Star Wars, o desenvolvimento da própria narrativa de Star Wars é formalmente parecida com esse desenvolvimento que falaste dos livros de cavalaria, dos fins em aberto, dos spin-offs, da criação de livros depois do filho, do avô, do tio, do primo. Portanto, eu acho que se calhar fazia falta as pessoas conhecerem um pouco mais dos livros de cavalarias e verem que hoje gostam de livros de cavalarias sem saber. Sim, sem dúvida. Duas coisas sobre isso. Primeiro, olha-se para o que se passa em Espanha e os estudos de livros de cavalarias só continuam a aumentar. E continuam a aumentar com gente jovem. Eu estive recentemente num congresso de uma associação de literatura medieval, onde há sempre pelo menos 2 ou 3 mesas só sobre livros de cavalarias e onde há muitos jovens que estão a fazer a tese sobre livros de cavalarias espanhóis. Aqui em Portugal isso é impensável. E isso que estavas a dizer é completamente verdade. Eu antes de vir para aqui estava a pensar, queria contar esta história. Eu fui há 3 semanas ao cinema ver um dos únicos filmes de
super-heróis. Eu não sou fã desse género, mas fui ver um que saiu agora, que se chama Blue Beetle. Não sei se já ouviram falar. É o Não tenho nenhuma ideia. escravelho azul. Egípcio. Não, olha, não me lembro da origem do escaravelho. Acho que eles nem contam. Mas aquilo é basicamente a história do Homem-Aranha, pelo menos aquele Homem-Aranha que eu conheço, Só com outro. com um escaravelho, portanto. Sim, em vez de ser uma aranha, é um escaravelho. Basicamente é a lógica de um livro de cavalarias. E depois termina como. Bem, vou tentar não dar spoilers para caso vocês queiram ver, mas termina em aberto, termina anunciando que é um personagem que afinal está vivo e não sei o quê, pronto, e já sabemos que se este filme for um sucesso de bilheteiras, que teremos um Blue Beetle 2. Sim, isso é um clássico de vários filmes, quando se vê no final, por exemplo, a mão, não é? Sim. Pensa-se que o tipo morreu e de repente, mesmo no finalzinho do filme, aparece a mão Sim. a sair da terra. Sim. Sim, eu acho que agora falando de outra série que teve muito sucesso aqui há pouco tempo, que foi o Game of Thrones, eu acho que um dos grandes sucessos do Game of Thrones foi justamente frustrar certas expectativas relativamente a quem vive e quem morre. Porque supostamente os heróis nunca desaparecem, quer na Marvel ou nos filmes de super-heróis, a Marvel e a DC Comics, ou o próprio Star Wars, ou os livros de cavalarias que temos vindo a falar. Mas no Game of Thrones, aqui já posso dar spoilers, quem não viu até agora também não sei o que anda a fazer da vida. Mas, pronto. Eu não vi. Vocês não vi? Olha, estamos em maioria aqui. Eu vi. Sério? Não, eu só vi vídeos enviam. Pronto, então vou ter que contar. Eu só vi o Red Pronto. Wedding. É sim, só viste o Red Wedding. Mas logo, portanto, a primeira season é centrada nos dilemas morais do Eddard Stark, que é o chefe da casa Stark, e pelo protagonismo, pela forma como a narrativa está construída, ele parece claramente ser o protagonista. No entanto, no final da primeira season ele é morto. E não volta. Toda a gente está à espera. Ele vai voltar na segunda season porque é o principal, é o herói principal. E não volta. E acho que isso deixou as pessoas com a potência de ver mais, porque... Há uma anedota que eu não sei onde é que está. Não sei se está naquele livro de anedotas da corte. Sim, editado por Christopher Land, não é? Eu não tenho a certeza se está nessa ou se está noutro, ou se é de outro livro, em que se conta como a corte estava a chorar. Acho que era a corte portuguesa, não estou a certeza. Sim, porque estavam a ler o livro na parte em que o Amadis supostamente tinha morrido. Acho que é um casal de fidalgos na cama, acho eu. Estão a chorar e alguém entra. O que é que se passa? Morreu o Amadis. É a mesma lógica. Desculpem, é como aos jovens. O Amadis não morreu. Mas este fenómeno, pronto, isto já nos levava para outros campos, para os fenómenos de massas e dessa loucura pelas figuras literárias e não só. Mas um caso também muito famoso é o clássico do jovem Werther, em que os jovens começam a vestir-se exatamente como o Werther se vestia, sim. E andam todos loiros e querem namorar com umas Carolina? Isso é um romance do Goethe. É um romance do Goethe do século XIX, um clássico do romantismo. Um tipo que suicida. Sim, ele suicida. Não o Goethe, claro, mas não, o Werther. E é por causa de um amor frustrado, um amor incompreendido. E os jovens adotam aquela personagem, vestem-se de calça mostarda e colete azul. Era exatamente assim que... Portanto, nada de novo debaixo do sol. E alguns suicidam-se mesmo também. Também não sei se não houve gente que não suicidou quando o Kurt Cobain se suicidou. Olha, pois não, estes fenómenos geram fenómenos de identificação bastante fortes. Sim. E depois, e por falar em Portugal e por contraste com a Espanha, etc., e noutras geografias, disseste há pouco que o Amadis é uma espécie de marco inicial do género, portanto um caso curioso de um género europeu que terá raízes na Península Ibérica e por sua vez já tinha raízes, tudo bem, mas o género em si tem raízes na Península Ibérica. O que é que se passava aí noutras localidades, noutros sítios, em Itália, em França, eventualmente na Alemanha, na Inglaterra? O que é que se passava, brevemente, o que é que se passava por aí? Houve esta loucura como em Espanha também? É muito curioso que tenhas referido isso, Filipe, tenhas perguntado isso, porque, como vocês sabem, em Itália, nos finais do século XV, início do século XVI, ao longo do século XVI, foram muito populares os poemas cavaleirescos, a épica cavaleiresca, como escrita por Boiardo, por Ariosto, os Orlandos e não só. E houve uma comunicação dupla com Espanha,
por um lado, há livros de cavalarias que são uma espécie de tradução e adaptação de alguns destes poemas, e por outro lado, os livros de cavalarias espanhóis foram também eles, como o Amadís e o Palmeirim, traduzidos para italiano e foram continuados por autores italianos. Para vos dar um exemplo, o ciclo palmeiriniano, que começou em Espanha, tem depois uma série de continuações simultâneas, paralelas umas às outras, quer em Espanha, quer em Portugal, quer em Itália. E é fascinante. O mesmo aconteceu também, por exemplo, em França. Sobretudo o Palmeirim e o Amadís foram traduzidos para a França já na segunda... Creio que já na segunda metade do século XVI. Mas para inglês, sim. E aí tiveram uma grande... foram muito populares na corte isabelina nos finais do século XVI, e inclusive em alemão. O Amadís foi traduzido para alemão, e eu acho que não vou dizer nenhuma asneira, porque creio que é uma versão hebraica do Amadís e tudo. Então o fenómeno foi, ao longo do século XVI, foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo. Bom, e então, para acabarmos, nós muitas vezes acabamos num registro mais ou menos bem-humorado. Há duas perguntas aqui finais, bem-humorado ou, enfim, mais ligeiro, entre aspas. Eu faço uma, a Joana fará outra. A minha é a seguinte. Falámos há pouco na questão das paródias, dos livros de cavalaria e de uma certa apreciação. Ora bom, informalmente, pelos corredores, creio que todos nós temos essa experiência. Uma das coisas que acontece quase invariavelmente quando alguém está a apresentar num colóquio algo sobre livros de cavalaria ou está a falar de livros de cavalarias, é que nós partimos a rir com os nomes. Quer dizer, não há outra forma de pôr isto, porque há nomes bastante surreais. É um manancial para escolher nomes para filhos. E então a pergunta é, podes dizer aí alguns nomes que pelo menos hoje em dia possam soar como especialmente cómicos, de personagens de livros de cavalarias? Eu acho que em geral quase todos são como cómicos pelo diferente que são, não é? Eu penso, por exemplo, em alguns portugueses como Guirménides ou Guarístenes ou Guaristenes, como quiserem Tem um dizer. sonzinho grego, não? Tenho também aqui uma pequena lista de nomes de outros livros de cavalarias, como Caninhonça, Caninhonça, Mamboenca, Não, isto é mesmo bom. Chimiaca, Tiriacha, Adroide, droide. Alastracerone ou, por exemplo, Argento Constantino. Que assim, é bonito. Não, tem a dois minha nomes. preferida é a primeira. Diz lá outra vez. Não, Caninhonça. e sendo que em Caninhonça. alguns destes nomes, não sei se o problema é meu, mas não estou a perceber se são homens ou mulheres, em alguns dos casos. Sim, alguns são bastante andrógenos. Ótimo. Sim, Olha, sim, até a sim, propósito sim. dos tempos que Por exemplo, no Clarimundo há um monstro que tem um corpo de homem e de mulher e chama-se Pentacilão, não é? Pantafasul. Pantafasul, exato. Pantafasul. Pantafasul. A parte panta é a parte feminina, a mulher, creio, e o fasul é o homem, creio. Mas é Pantafasul. Eu gostava era de saber como é que eles chegavam a estes nomes. Como é que eles criavam isto? Se havia um princípio criador. Bem, não era um algoritmo, isso podemos ter quase a certeza, não é? Eu digo-te onde é que há uma tese específica só sobre livros de cavalarias. Sobre nomes de... Exatamente, desculpa, sobre nomes de livros de cavalarias. Maria Coduras Bruna. Uau. Não me lembro como é que se chama a tese, mas além da tese, a tese está publicada, mas está também online na versão... Podemos pôr o link na Pois. descrição do episódio. Podemos. Sim, exatamente. assim como algumas sugestões de leitura que tu possas ter para E há os um nossos dicionário ouvintes. online de nomes de livros de cavalarias, também criado por ela. Portanto, os nossos ouvintes podem deliciar-se, antes de se deliciarem com os livros, deliciam-se com os nomes. Exatamente. É o aperitivo para depois chegarem ao próximo. Pantafasul. Bom, e para terminarmos, a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é o teu livro de cavalarias preferido? E qual é aquele que mais detestas e porquê? Que mais detesto. Sim. Preferido. Ou personagem, pronto, se não quiseres escolher uma obra, podes escolher também um personagem, a tua personagem preferida e a tua Não, acho que personagem. prefiro uma obra. Pronto. É assim, eu não posso não
não falar no memorial, porque foi aquele que eu estudei na minha tese de doutoramento. Evidentemente, acho que a nível estilístico e mesmo a nível da diegese, não é o mais brilhante de todos. É incrível, e eu fascino-me sempre que o volto a reler, sim. Mas acho que o Palmeirinho de Inglaterra ou seja, para quem quer... É muito, muito, muito bonito mesmo. Inclusive, as descrições das batalhas, mesmo isso, a descrição do sofrimento é maravilhoso mesmo. Não sei se há algum que eu menos deteste. Eu acho que posso dizer o que eu menos gosto, na verdade. Pronto, que são precisamente ser. as descrições das batalhas. Às vezes que são tão esquematizadas que eu já custa-me imenso a passar essas cenas das batalhas. Menos as do Palmeirinho de Inglaterra. Vão ler todos a parte final do Palmeirinho português, a batalha final, como as mulheres recebem os homens, o sangue, tudo. Eu acho mesmo muito, muito, muito. Muito obrigada, Pedro. Ficamos com o teu conselho, um banho de sangue e me a chorar. Já tínhamos falado do Red Wedding, portanto Exato, está tudo tema. coerente. Muito obrigada aos nossos ouvintes, um obrigado ao Pedro e um obrigado ao Filipe. Da nossa parte é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Calma, senhor, calma, porque há boa maneira os livros de cavalaria. Este bom dia, boa tarde, boa noite não foi ainda a despedida. Foi ainda um fake, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, foi verdadeiro, mas com não definitivo. Foi verdadeiro, mas fingido. Exatamente. Como aos livros de cavalaria. Exato. Como aos livros de cavalaria, porque ainda há aqui uma espécie de bonus track. Um tema escondido ou temas escondidos. Porque, como os ouvintes vão ter reparado, muitas pontas ficaram soltas e a conversa podia prolongar-se por horas, como aliás normalmente é o que acontece nas boas conversas. Mas falta também um tom pessoal, que é o seguinte: Pedro, como é que chegaste aos livros de cavalarias? Afinal, primeiro, não os estudaste na faculdade, certo? Como disseste. Segundo, a presença deles nas faculdades em Portugal em geral é escassa, como disseste. Então, como é que chegaste lá? E eu acho que tu estás a esquecer de uma coisa importante. É que eu nem sequer estudei literatura. Estudou história, imagina, é mesmo? Sim, exatamente. Sim, eu estudei história. Então é mesmo perguntar como é que tu chegaste lá. Olha, foi em parte culpa vossa também que me levaram para o SMELPS. E no primeiro ano de mestrado, depois já de termos organizado aqui um congresso. Sim, exato. Depois de ter sido o congresso. Estaremos a falar de 2015. Eu já sabia mais ou menos o que é que eu queria fazer na tese de mestrado. Eu não tinha nada a ver com isto. Efetivamente não teve nada a ver com livros de cavalarias. Mas para a avaliação de uma unidade curricular do professor José Carlos Miranda, eu não tinha ideia para trabalho. Não sabia o que é que eu ia fazer. E uma colega nossa, a Eduarda Rabassal, estava nesse momento a trabalhar como bolseira com o Aurélio Vargas de Toledo. E ela disse assim: olha, há um livro que se chama Memorial das Proezas da Segunda Tábua Redonda, que se calhar deve dar para tu fazeres um trabalho para o professor. Vê as coisas arturianas, lê. E foi assim que eu fui ler o Memorial das Proezas da Segunda Tábua Redonda. Comecei por fazer um trabalho para uma unidade curricular de mestrado e depois, um ano depois, estava a fazer o projeto de doutoramento para submetê-lo e pronto, desde aí. Eu digo-vos, no momento em que eu li aquilo, eu pensei, eu acho que efetivamente é isto. Eu acho que nunca tinha gostado tanto, acho que Portanto, encontraste aí, entre aspas, o amor da tua vida. Sim. Nestas, do ponto de vista dos estudos, é isso? Sim, sem dúvida nenhuma, sim. Não que a historiografia não pois, seja também porque eu comecei na a tese de historiografia. mestrado foi sobre o Ayala e o Fernão Lopes, não é? Sim. Mas depois degeneraste, não é? Sim, mas, não, estou a brincar. E isto dos livros de cavaleiro, ou seja, isto foi antes até da tese de mestrado, não é? Foi um... Sim, foi certo, antes. exato. Mas é quase a mesma lógica da historiografia, mas fingida, não é? Como a história fingida. Sim, aliás, vários livros de cavalaria chamam-se crónicas. Sim, pois essa questão dessas fronteiras. Estamos a falar todos ao mesmo tempo, desculpem. Sim. Não, é isso, força. Não, como falamos no episódio relativamente às fronteiras, a questão que o Filipe pôs
fronteiras temporais no que diz respeito à Idade Média e à Idade Moderna. Também aqui temos uma fronteira de difícil definição no que toca a géneros. Essa fronteira entre os livros de cavalarias e as crónicas. Não só no que diz respeito às designações, mas também às portadas dos livros, por exemplo. E mesmo até às temáticas. Mas há um caso particular, se não estou enganada, que é o Torneio de Xabregas. Sim. Que eu acho que deves falar dele. Ora, está. Sim. Que acho que é, digamos, paradigmático no que diz respeito a esta dissolução da fronteira entre a historiografia verdadeira e a história fingida. Sim, é verdade. Tu falaste muito bem das portadas dos livros e dos títulos. O Filipe tinha dito, o Clarimundo chama-se Crónica do Imperador Clarimundo. Há outros que começam com história. O Memorial, por acaso, não tem nem... chama simplesmente Memorial, mas também é interessante que se chame Memorial. O que é um Memorial, não é? Também aponta para algo de verídico, não é? Exatamente, que efetivamente inclui, não é? O Memorial inclui nos 3 capítulos finais a narração histórica de um torneio que aconteceu em 1550 em Lisboa. Um torneio em que participou a família real, em que participou o infante Dom João, que veio a ser depois o pai de Dom Sebastião. E esta narrativa historiográfica está incluída num livro de cavalarias fingido, e também é muito curioso ver como é que o autor faz esta ligação, porque o autor põe toda a corte do livro de cavalarias a assistir ao torneio através de uma maga auxiliadora. Em espanhol é assim que eles dizem o tipo. Uma bruxa, uma espécie de bruxa, não? Sim, mas bruxa tem uma conotação um pouco negativa, e neste caso é o oposto, é mesmo auxiliador. É magia branca, não magia negra. Algo desse género, então que mostra à corte de Sagramor. Feiticeira. Mostra à corte de Sagramor o que vai acontecer nesse torneio, e depois, porque também narra-se a vinda da princesa Dona Joana para se casar com... Que é a mãe do Dom Sebastião, João, não é? E depois termina o livro com a morte do Dom João, e é tudo uma forma de a corte ver como não se deve confiar na fortuna, e como a roda da fortuna está sempre a mudar, etc. Mas também é muito curioso esta ideia de que a corte fica toda parada a assistir, assim como nós também, de alguma forma, leitores, como estão a ter acesso ao mesmo tempo àquilo que nós também estamos a ter, que é o torneio. É muito, muito, muito engraçado. É curioso, mas quando estavas a narrar esse processo, ou seja, a utilização do texto historiográfico, a sua inserção num contexto ficcional, fizeste-me lembrar um filme, não tem nada a ver, vamos dar um salto aqui quântico quase, para um filme realizado em Portugal em 1937 chamado A Revolução de Maio, um filme feito pelo António Lopes Ribeiro, na altura do salazarismo, digamos, é uma apologia do salazarismo, portanto a história... O filme está disponível no YouTube na íntegra, portanto todos podem ver. Mas o que é curioso, e o paralelismo com o episódio do Torneio de Xabregas, é que no final do filme é utilizada filmagem verdadeira de uma procissão ou de um evento, uma parada do Salazar, em que o Salazar desfila pela rua, e tanto a personagem ficcional está a ver esse cortejo, e é aí que se converte. Ele inicialmente é comunista, depois anda lá numas trocas e baldrocas com um tipo pouco fiável. Ou seja, ele é um comunista porque acredita que o comunismo é aquilo que vai salvar o país, que é a melhor coisa, é um bonzinho. E depois acaba por se converter ao salazarismo, até a olhar para a bandeira e tudo. Mas o que o conduz, digamos, o ponto final da sua conversão é essa filmagem verdadeira da parada do Salazar. Acho que é o célebre discurso de Braga, dos creio 10 que sim. anos da Revolução. Sim, creio que sim. Que é 37. O célebre discurso do não discutimos Deus, nem a verdade, não discutimos a pátria, a sua história. Ou seja, às vezes o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Outra coisa curiosa, que eu acho que também é um apontamento interessante, é que o António Lopes Ribeiro tinha estudado na União Soviética com os avant-gardes, não sei se foi com o Dziga Vertov ou com o Eisenstein, que creio que o Eisenstein. Portanto, há aqui este processo modernista, nós podemos hoje em dizer. dia, quando pensamos na Revolução de Outubro soviética,
as imagens que nós vemos são as imagens do filme, que é filme. É filme, não é... Mas há quem pense que aquilo não são filmagens da Revolução, aquilo é o filme. Exatamente. Ou seja, o filme, a ficção, cristalizou a realidade. Muito curioso. Mas pronto, isto para voltamos outra vez aos romances de cavalaria. Às vezes temos aquela sensação de que a modernidade está a inventar uma coisa, mas às vezes a modernidade não está a inventar. Temos meios tecnológicos distintos e esse processo é adaptado a essas tecnologias. Mas a ideia, ela já existia. Sim. É, sem dúvida. Não, eu agora estava a pensar, porque certamente haverá exemplos anteriores também desse processo. Por acaso não me está a ocorrer assim nada, mas há de certeza que também não me está a ocorrer nenhum. Tem que haver, não é? Tem que haver. Não, claro, tem que haver, mas por acaso não estou... Não, por exemplo, podes ter o oposto, entre aspas, que é, tens relatos ficcionais inseridos na historiografia, por exemplo. Sim, ficcionais para nós, não é? Isso é a velha questão. Sim, isso é outro episódio. Isso precisa de... O que é ficcional e o que é que não é? Às vezes usarmos as categorias modernas... Pois é. Mas por acaso, nesse caso das cavalarias, isto é uma pergunta, quer dizer, eles tinham essa coisa de que até às vezes naquele jargão académico se chama a pseudo-historicidade dos romances de cavalaria, não é? Aquela coisa de se chamarem crónicas, histórias, não sei o quê. Mas quer dizer, mas na realidade ninguém confundia aquilo com uma crónica, pois não? Acho que não. Ninguém dizia, assim, o Conde Dom Henrique é neto do Clarimundo, os reis de Portugal são descendentes do Clarimundo. Ninguém dizia isso, não é? Ninguém acreditava nisso, não é? Até porque, por exemplo, esse caso do Clarimundo que estás a referir é muito, muito particular. É único, na verdade, que é a linhagem do herói entrincar diretamente com a linhagem dos reis de Portugal. Isso não acontece. Normalmente os cavaleiros são filhos de reis, etc., mas é sempre da Hungria, da Irlanda, da Inglaterra, da Grécia, etc. Nunca há esta ligação direta com o presente da escrita, não é? E eu acho que não acho que sabia perfeitamente que não era crónica. Até, sim. É um mecanismo puramente ficcional, não é? É um divertimento. Lá está, como Humberto Eco, o nome da Rosa, é exatamente esse tipo de coisa. Mas às vezes, olha, agora estou-me a lembrar, mas às vezes, hoje em dia, curiosamente, há quem cai na espera. Há um caso, ficou mais ou menos nos anais, para não sei se recordam, ou se têm isso presente, quando fizeram a antologia da Rosa do Mundo, a célebre antologia de poemas de 2001, puseram lá um poema chinês, que é a invenção do Rui Knopfli. O Rui Knopfli tem um livro de poesia que é ficcionalmente atribuído a um poeta chinês que nunca existiu, e os tipos da Rosa do Mundo chaparam lá e puseram China, século VIII, tradução Rui Knopfli. E é puramente ficcional. Eu estava a pensar, por exemplo... Em relação aos livros de Cavaleiros do século XVI, eu não sei, mas, por exemplo, em relação ao Rei Arthur, acho que já seria um pouco mais dúbio, porque, por exemplo, nos Nove da Fama, o Rei Arthur continua a aparecer como uma personagem, como uma figura real. E há crónicas em que o Rei Arthur é personagem também, não é? Sim. E acho que há um texto qualquer em que há uma discussão, tipo que chega a uma... acho que é um livro de viagem, não sei o que é, mas chega a um livro supostamente real, isto é, cujo pacto de leitura é contar a realidade, e chega a um sítio qualquer e está alguém a falar do Arthur, e tipo diz, o Arthur é que nunca existiu, e o tipo fica zangado. Não, como assim? Estás a dizer que o Arthur nunca existiu? Pois, isso deveria ser uma discussão que potencialmente poderia existir, não é? Se essas personagens... Eu acho que quanto mais remontas, ou seja, quanto mais distante é colocada a personagem, mais propicia essa confusão entre a realidade e a... Era isso que os livros de cavalarias pretendiam, claro. Era sempre o mais antigo. Ora, isso foi outra coisa que ficou aqui por explorar, é qual é o tempo e eventualmente algumas semelhanças com o fenómeno das feiras medievais ou de séries como a Xena. Olha, falamos disso no episódio com o André. Ou seja, aquilo retrata que mundo? Os livros de cavalaria pretendem retratam que mundo, ou retratam assim uma espécie de tempo acrónico, propositadamente ou não é? Tudo ao mesmo tempo. Acho que é tudo ao mesmo tempo, porque o mundo é o mundo do século XVI, é o mundo que eles conhecem, não é? Quer em formas de vestir, formas de se comportar, etc. As fronteiras políticas também ou não?
As fronteiras políticas não, em geral não. As fronteiras políticas às vezes, através daí que podemos tentar. Ainda eles nunca se preocupam muito em questões cronológicas, em dizer é depois disto e antes daquilo. Alguns fazem isso. Por exemplo, acho que é o Amadís de Gaula, que diz que é depois já depois do reino de Artur. Mas sabemos que é um tempo antigo e pseudo-medieval, mas sem saber muito bem quando ao certo é que é, porque isso não importa. Portanto, é como o Conan, o Bárbaro, é esse tipo de lógica, não é? Sim. Sim, é como o Star Wars, exatamente. Há muito, muito tempo atrás numa galáxia distante, mas depois nesse muito, muito tempo atrás tens vários, muitos tempos atrás que são anteriores ou posteriores uns aos outros. E essa, ou seja, tu colocas a história num time frame que seja conveniente, mas também não se refere muito. Tu percebes pelo tipo de personagens que estão em ação mais ou menos onde é que vais na história, em alguns casos. Mas eu ia perguntar uma coisa que também me ficou por dizer, que é o peso de Constantinopla nos livros de cavalarias. Há um centro geográfico, digamos, que polariza a maior parte dos livros de cavalarias ou não? É Constantinopla ou Jerusalém? Qual é a cidade, se é que há uma cidade que ganha uma proeminência nessas geografias? Se tivesse que haver uma, seria Constantinopla, em geral, sim. Há sempre a preocupação de manter Constantinopla, ou quase sempre, dependendo do ciclo, a preocupação de manter Constantinopla cristã, também muito devido ao período. Não é? Pós 1453 ainda estava ali tudo. Bom, e no início do século XVI os otomanos estavam a avançar ainda mais pelos Balcãs, então esta ideia estava mais presente do que nunca. E ainda no 17 cercaram Viena. Sim. Já no 16 e depois no 17. No 17 já para 1670, por aí, não? Um bocadinho antes. Um bocado antes, mas depois de 1651. Mas, portanto, a Constantinopla retratada nos livros de cavalaria é uma Constantinopla cristã. Sim, em geral é uma Constantinopla que está sempre ameaçada, sempre, quase sempre. E ameaçada por quem? Por otomanos? Percebe-se isso? Ou por muçulmanos genericamente? Muçulmanos, gigantes, árabes. E turcos? Falam de turcos ou não? Não tem... Turcos não consigo. Eu acho que no Clarimundo falam de turcos. Tenho essa sensação que no Clarimundo falam de turcos, sim. E este é um tema que aparece tanto nos livros de cavalarias espanhóis como nos livros de cavalarias portugueses, obviamente. Sim. Isso é interessante, essa coisa de Constantinopla. Há uma referência na Miscelânea do Garcia de Rezende à comparação com Portugal com a Hungria, justamente pelo combate. Isso é um Clarimundo. Tema... Pronto, sim. E era comum fazer-se essa associação na altura. São as duas, lá está falando de fronteiras, são duas. Também há isso. E mesmo há uma célebre carta do Papa Pio II, acho que era Pio II, não, Pio Ineas Piccolo, não sei o quê, acho que era Pio II, não sei, pronto, Pio II talvez, que fala da valente Hungria e da extremada Espanha. Pois, dizendo que no fundo a Hungria está a cumprir o dever numa extremidade da Europa e da cristandade o mesmo papel que a Espanha cumpriu, que é de barragem aos muçulmanos. Claro. De facto eram simétricas. Sim. E isso é óbvio, ou seja, isso está óbvio na estrutura mental ou seja, na estrutura do Clarimundo, porque o Clarimundo é filho dos reis da Hungria e vem depois no final a Portugal, à região, não é, a Sintra, onde o Fenimore lhe diz todas aquelas profecias do que vai acontecer ali, e depois ele torna-se imperador de Constantinopla e o filho dele desaparece para onde? Para a Espanha. Então esta ligação é evidente. A mesma linhagem a partilhar esses dois espaços de fronteira. É muito curioso. É isso, são espaços de fronteira Dick contra o infiel. Agora faltava saber se existem livros de cavalarias turcos. Para ver qual era o tipo de resposta. Mas é curioso ver que no início dos livros de cavalarias nem tanto, mas à medida que os livros de cavalaria, ou seja, à medida que o século XVI vai passando, os cavaleiros turcos, otomanos são basicamente espelhos dos cristãos. Ou seja, a única diferença passa a ser a religião mesmo, mas são
Em termos de valor militar, de comportamento moral, Sim, sim. Olha, isso é interessante também. É. Sim. Porque a historiografia muda um pouco, acho eu, a partir de... Quer dizer, não sei, se calhar não muda assim tanto. Depende, não sei. Mas isso é curioso, ou seja, há uma, digamos que há um processo de humanização do turco, é isso? Sim. Primeiro, ou seja, o turco é sempre uma figura muito, muito presente, não é? Evidentemente, nos primeiros livros começa por ser sempre mau, etc. Só passa a ser bom quando quando se converte. É Pois, isso, claro. obviamente, que é bom. Mas não, à medida que o século vai passando, passam a ser heróis, mas do outro lado, basicamente. Bom, não sei se tem a ver, mas quer dizer, os turcos vão se tornando, embora haja ainda essa grande investida no século XVII, mas salvo erro, quer dizer, ao longo do século XVI, eles vão se tornando menos ameaçadores, Pois é um menos poder que está ali. expansionistas. É um poder que está ali, sim, como os Está outros. ali, Sim. mas até a meados do século os tipos tentam Sim. E depois ele esse grande cerco de Viena, o primeiro. E depois tem relações muito boas com Veneza. Pois. Até ao século XVII, justamente até ao século XVII, porque depois há uma guerra entre Veneza e o Império Otomano por causa de Creta. Sim, aliás, os venezianos tinham fama de ser os traidores ou os... Pá, eu compreendo, os eu também andava vendidos. à guerra por causa de Creta. Se tivesse nas minhas mãos fazê-lo. Sim, eles tinham muito boas Tinham essa relações com o fama Império Otomano. Tinham fama de ser... tinham má fama os venezianos desse ponto de vista, não eram os tipos que andavam ali na cama com o inimigo. Sim, davam-se bem. Mas pronto, isso também seria uma coisa interessante a ver, esse lado do Mediterrâneo Oriental, mas para outras cavalarias. Muito obrigada aos nossos ouvintes, mais uma vez obrigada ao Pedro e um obrigado ao Filipe. Da nossa parte é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Glosa ordinária.